a realidade que agora vem mudando, né? Agora, em plenos, tipo, 20 anos depois da entrada do século XXI, que agora adolescentes trans podem ter acesso à hormonoterapia, né? Daí fica um monte de gente achando que isso vai fazer alguma coisa, vai nada, vai salvar as pessoas, porque imagina, eu fiz a automedicação, e a maior parte das pessoas trans fazem automedicação. É muito pior você fazer automedicação que você ter um tratamento médico adequado, no caso, com alguém que entende, né? Não é à toa que um monte de menina trans aí passa por um monte de dificuldade por causa disso. Até usa silicone industrial, né? Enfim. E a fase Mas da eu comecei. puberdade é importante, né, também, né, para começar a transição, né? Ou Em não? que sentido você questiona? Porque assim, a Não sei, é puberdade porque ela é eu importante vi. para o desenvolvimento ósseo, articular, né? Para você Uhum. finalizar seu crescimento de altura, né? Porque sem hormônio sexual não tem fechamento de epífise, então os ossos continuam crescendo. Se você tiver GH, claro. Sim, o que Johnny, eu. Mari, minha próxima pergunta tem a ver sobre isso que vocês estão falando. Que é o seguinte, é uma pergunta para as duas, né? A gente vê casos de crianças que não se identificam com o sexo biológico, né? Com que idade vocês pensam que alguém tem certeza que não se identifica com o sexo biológico, visto que tem isso que a Dione falou, né? Que tem essa parte também psíquica, que cientificamente é comprovado que o nosso cérebro só é finalizado a partir dos 20 anos, que é quando as capacidades de processamento e velocidade melhoram. Como é que isso pode ser colocado de forma assertiva, de forma que agregue dentro da comunidade LGBT, sem causar repulsa e sem ser também um discurso preconceituoso para os LGBTs? Então, mas deixa eu começar falando, por causa que é uma. Sim, Então, porque a assim, parte olha, biológica a Johnny pode falar muito melhor do que eu. é que eu tô fazendo doutorado em patologia clínica justamente para estudar as pessoas intersexo e trans, né? Na parte biológica. Mas assim, o cérebro, quando você pensa que ele tá formado em torno dos 20 anos, a gente está falando de funções cognitivas e de transmissões motoras, tá? A identidade de gênero ela é formada muito antes. Tá? A gente tem um dimorfismo sexual que acontece dentro da fase uterina. Né? Em torno das 5 semanas, tem a diferenciação do sexo físico, anatômico, por questões hormonais. A gente tem uma cascata hormonal regulada por 21 genes, tá? Que estão tanto em cromossomo sexual quanto no cromossomo autossômico. O cérebro sofre o mesmo processo de dimorfismo sexual, só que na 12ª semana. Na grande maioria das pessoas, que é 99% da população, o dimorfismo sexual cerebral coincide com o dimorfismo sexual físico. Mas as pessoas trans, esse dimorfismo sexual acontece invertido, né? Por vários fatores, tá? Tanto que hoje em dia sabe-se que tem 19 genes relacionados ao dimorfismo sexual cerebral. Então existe dimorfismo sexual cerebral. Por mais que as feministas radicais queiram dizer que não, existe, né? E assim, tem vários fatores. Esses genes regulam desde a formação da ínsula, do córtex cerebral, de como o cérebro vai recepcionar moléculas nas sinapses, né, dendríticas também, como, por exemplo, a resposta à serotonina, resposta à endorfina, resposta acetilcolina, o cérebro masculino, macho, falar cérebro macho, porque masculino é gênero, né? Ele responde de uma maneira a isso. O cérebro fêmea responde de outra maneira, tá? Até dosagens que você faz de uso de medicamentos psiquiátricos, você tem que pensar de acordo com o sexo, justamente por causa disso. Então, você vai ter uma pessoa que tem um sexo biológico, aquelas estruturas biológicas macho, com um cérebro feminino, né? Fêmea. Por isso que dá essa questão. É óbvio que quando está formando isso, a gente tem 19 genes envolvidos, né? Às vezes não são todos esses genes que estão envolvidos, às vezes é um ou outro que tem algum desarranjo, ele não expressa de forma adequada, então você vai ter níveis de disforia de gênero, tá? Se você tem níveis de disforia de gênero, você vai ter pessoas que a partir dos 3 anos de idade, que é quando começam a aparecer os primeiros sinais, né, de você estar se identificando ali no mundo, percebendo o seu sexo, percebendo o seu meio, percebendo as relações de afetividade com o seu pai, com a sua mãe, com quem convive com você, que vai aparecer ali. Eu, desde os meus 3 anos, tinha certeza que eu era menina, entende?
A Mari trouxe que, pelo jeito, é mais ou menos por essa idade. Mas vai ter pessoas trans que vão ter diferentes fases, por quê? Vai depender de um processo que é englobado por vários genes, por cascatas hormonais, por respostas enzimáticas a neurotransmissores, né? Inclusive, tem alguns casos de pessoas trans que têm insensibilidade aos androgênios, não no corpo, mas nas células neurológicas, entende? O corpo responde à testosterona, o cérebro não responde. Então, assim, por mais que a gente saiba de vários estudos, inclusive saiu mais 2 recentes, em 2019, até fiz um vídeo sobre, em 2021, né, que em 2019 ele estuda os axômios e os genes relacionados à transgeneridade. Em 2021, a resposta hormonal do cérebro em relação à transgeneridade, né, os hormônios sexuais. E ainda é uma gama de fatores, tá? Porque do mesmo jeito que o sexo biológico, a gente tem o macho e a fêmea típica, que são maioria e nunca vão deixar de ser maioria, e a gente tem um expresso, né, espectral entre macho e fêmea, a formação do cérebro também vai envolver isso, tá? Não é à toa que existe não binários.